Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre demografia, tá? Essa nova temática aí. A última aula falamos sobre globalização, ok? E agora vamos falar sobre demografia. Só que o que é demografia? Demografia ela vem a ser um ramo, né, da geografia, uma especialização da geografia, na qual nós podemos dividir o nome demo, povo, ok? E grafia, né, descrição. Ou seja, a descrição de um determinado povo, né? Ou a descrição dos povos. Que povos? Todos os povos, né? Todas as pessoas, toda a sociedade que, né, está no planeta Terra, que está na superfície terrestre. E toda a sua dinâmica, né? Todo o seu fluxo, no caso a migração, toda a saída e entrada dessas pessoas, ok? Toda a chegada de novas pessoas e toda a partida, o equilíbrio populacional. Então, tudo isso a demografia vai estudar. Vai estudar as diferentes distribuições de faixas etárias e a gente vai observar que tem, né, muita diferença das faixas etárias, que elas são colocadas em gráficos chamadas de pirâmides etárias. Nós vamos perceber que tem uma certa diferença em países desenvolvidos ou em países subdesenvolvidos. Enfim, tudo isso nós vamos aprender, né, na aula de demografia, que eu vou dividir ela em partes, okay? Porque é um processo. Isso aí nós chamamos de processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje essa introduçãozinha à demografia, né, e os principais aspectos da demografia. Ok? Bom, quero que vocês, com orientação também pedagógica, assistam o vídeo, assistam novamente e novamente, né, para fixar o conteúdo. Vai anotando, ok? Vai anotando as principais partes do vídeo também, ok? Aquilo que vocês julgarem mais interessante para quando nós fizermos os módulos, tá? Porque isso aqui é uma aula, né? É um vídeo aula. Então, quando vocês fizerem os módulos, né, respondendo as perguntas, ok? Vocês vão precisar dos vídeos que estarão arquivados para responder as perguntas, porque aqui estão as informações. Tudo bem, pessoal? Bom, então eu vou posicionar aqui, olha, a câmera. Olha só, em direção, né, essa imagem aqui. Então nós observamos claramente nessa imagem aqui, é uma imagem ilustrativa, que ela está representando o quê? Né? Esses pinos aqui, eles estão representando os diversos povos que habitam a superfície terrestre, que habitam o planeta Terra. Né? E nós temos, né, N variedades de povos, né, etnias, ok? Essa pluriculturalidade, né, que nós temos, diversidade cultural que nós temos no planeta Terra. Tá? Então é isso que a demografia também ela vai estar estudando. Como que esses povos se distribuem, né, e toda a dinâmica populacional. Enfim, o estudo da população. Perfeito? Bom, então, se nós observarmos aqui nesta outra imagem aqui, olha só. Então, né, população. Bom, aqui no Brasil, no caso, o censo demográfico que nós falamos, que ele é mensurado, ou seja, ele é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele ocorre a cada 10 anos. Inclusive, esse ano, né, é ano de censo, ou era ano de censo, não sei se ele vai ser adiado para o ano que vem devido à pandemia, né, global, ou não. Tá? Eu creio que sim. Já vi, inclusive, rumores que sim, tá? De profissionais que estão ligados à área. Então, se a gente observar aqui, olha só, nós temos aqui a população. Então, esse gráfico aqui, essa ilustração, o que ela está representando? Não é? Aqui é a população. Aqui, essa seta aqui de entrada, tá? Entrada, eu tenho os nascimentos, né? As pessoas que estão nascendo, os bebês, né? O que nasceram nos últimos 10 anos, por exemplo. E aqui, né, a taxa de imigração também, ou seja, o que é imigração? Pessoas que estavam fora do país, no caso fora do Brasil, e vieram para o Brasil. É notório isso, quando nós saímos pela rua, né, que nos últimos 10 anos principalmente, nós recebemos inúmeros haitianos, inúmeras pessoas vindo da Venezuela, da Bolívia, principalmente se instalando em grandes centros urbanos, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, né, e em alguns outros centros urbanos também. Tá? Mas nas cidades médias também. Ok? Então,
né? Aqui nós temos a entrada, né, de nascimentos e imigrantes, ou seja, pessoas que chegaram, né, para compor este país aqui. Tá? E também nós temos a saída dessas pessoas. Infelizmente, nós temos o número de óbitos, né, as pessoas que elas acabam falecendo, morrendo, ok? Por N motivos. E também nós temos as taxas de emigração. Tá? Bom, aqui não é aula de imigração, mas só para não confundir, imigrante, para a geografia, imigrante é a pessoa que está entrando. Ela está vindo de um país, de um determinado país, e entrando, por exemplo, no Brasil. Tá? Agora, se a pessoa está aqui no Brasil e ela está indo para um outro país, ela está migrando para a Suécia, né, para a Noruega, para a Inglaterra, ela está saindo. Se ela está saindo, ela é um emigrante. Então, imigrante está entrando, emigrante está saindo, ok? Então, ela é contabilizada também na taxa de saída. Tá? Então, olha só, se a entrada é maior que a saída de pessoas, há um crescimento populacional. Então, se essa entrada aqui, olha só, ela for maior, né, do que a saída, tivermos uma taxa maior, né, nós vamos ter um crescimento populacional, isso é óbvio. Agora, se a saída for maior do que a entrada, aí nós vamos ter um quê? Né? Um crescimento populacional negativo. Então, é chamado de crescimento populacional também. Observe um termo. Tiver uma entrada maior que a saída, é crescimento populacional. Se tiver saída maior que a entrada, é crescimento populacional, porém negativo. Correto? Bom, lógico, aí nós vamos estudar por que teve mais entrada do que mais saída, por que teve mais saída do que entrada. Teve mais saída? Óbitos. O que aconteceu? O que está acontecendo naquele país porque teve mais número de óbitos? Será que foi uma epidemia muito forte que assolou aquele país? Guerras e as pessoas estão sendo refugiadas, fugindo daquele país com medo de sofrerem, né, devido à guerra, no caso, exemplo, a Síria, né? Ou é a fome que assola aquele país, a pobreza, né, que assola aquele país e todos os outros problemas de pobreza, tais como falta de saneamento básico, proliferação de doenças, etc. Né? Ou perseguições políticas, alguma coisa está ocorrendo ali que a pessoa saiu. Então ela é o imigrante, né? Ou a entrada também, né? Por que muitas pessoas estão entrando naquele país? O que está acontecendo no país dela de origem que ela está entrando? Ou o aumento da taxa de nascimento também, enfim, tá? Então, isso aí, uma das coisas que vai mensurar, medir isso aí, são os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vocês vão ver que as taxas a taxa de entrada de pessoas em países desenvolvidos, ela é muito maior, ok? E a taxa de saída, por exemplo, de imigrantes de países subdesenvolvidos, ela é muito maior também. Agora, a taxa de nascimento em países desenvolvidos é o contrário, ela já é menor. A taxa de óbitos, né, em países subdesenvolvidos, ela chega a ser maior, devido até à expectativa de vida também não ser tão longa assim. E N problemas, guerras, fome, falta de saneamento básico, doenças, etc. Tá? Então, crescimento populacional ou crescimento populacional negativo. Tá? Agora vamos medir apenas a taxa de nascimento e o óbito. Então, as pessoas que nasceram nos últimos 10 anos, a gente pega e contabiliza essas pessoas. As pessoas que, infelizmente, elas faleceram nos últimos 10 anos, também nós contamos. Tá? A diferença entre a taxa de nascimento e a taxa de mortalidade, né, nós chamamos de crescimento vegetativo ou crescimento natural, mas poucas pessoas utilizam esse termo, mais crescimento vegetativo. Tá? Então, a diferença entre a taxa de nascimento e a taxa de óbitos, vamos chamar de crescimento vegetativo. Normalmente, a taxa de nascimento ela é maior do que a taxa de óbito. Tanto é que nós sempre temos o que é um crescimento populacional no planeta Terra. Ok? Porém, há casos em locais concentrados, né, em determinado país, por exemplo, em determinada época também, né, que o número de óbitos ele vai passar o número de nascimentos. Exemplo, em guerras, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né, que milhares e milhares de pessoas morreram na guerra, entre eles milhares e milhares de judeus. Óbvio que nós tivemos um número de óbitos muito maior do que o número de nascimentos. Né? Em pandemias globais, né, exemplo, na gripe espanhola ou na peste negra,
que matou milhares de pessoas na Europa. Então, óbvio que nós tivemos uma mortalidade maior do que a taxa de nascimento. Mas, em média, normalmente a taxa de nascimento ela vem a ser maior que os óbitos, ok? Tendo, assim, um crescimento vegetativo. Então, a diferença entre nascimento e óbito, nós vamos ter o quê? O crescimento vegetativo que nós falamos, tá? Aqui, como exemplo, para encerrar a aula de hoje, eu tenho aqui a tabelinha do crescimento vegetativo no Brasil, desde 1940 a 2010, tá? Mas, professor, não tem 2020 ainda? Não. Por quê? Observem aqui, a cada 10 anos é medido a taxa de crescimento vegetativo, né? 1940, 50, de 50 a 60, de 60 a 70, a cada 10 anos. Né? Bom, no Brasil não foi medido ainda em 2020, né? Por quê? Porque ainda está em processo. Então, esse ano que seria medido para sair os dados apenas no ano que vem. Cabe daí o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está lançando esses dados no ano que vem. Porém, novamente eu friso, com a pandemia agora, não sei se será, né, lançado esse ano. Não sei se será feita a coleta de dados esse ano. Talvez sim, tomara que sim, que tudo isso melhore, né? Mas pode ser que seja para o ano que vem, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, a taxa de natalidade do Brasil, tá? Lembra que eu falei que os países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, isso aí se a gente colocar na balança dá a diferença. Quanto maior uma nação for desenvolvida, a tendência é que ela tenha uma taxa de natalidade menor. Por quê? Significa que todos os membros da família, tanto o homem quanto a mulher, estão engajados no mercado de trabalho. Aí não tem tempo para ter tantos filhos, no máximo 1 ou 2 filhos por casal. Os países desenvolvidos, né, estão tendo aí no máximo 1,8, lógico que isso é uma média, tá? 1,8, 1,5 filhos por casal. Tá? Não querem ter mais de 2 filhos. Né? Em contrapartida, nos países subdesenvolvidos, na qual a economia ainda se baseia no primeiro setor, ou seja, no setor agrário, que daí nós temos a chamada agricultura familiar, e que o patriarca, né, o pai, o chefe de família, ele quer ter mais filhos para que esses filhos possam ajudá-lo, né, na agricultura, né? Isso é um dos motivos, tá? Claro que daí eles terão muito mais filhos. Tanto é que os países que têm maior taxa de natalidade hoje são países na qual a economia ainda ela é baseada no primeiro setor. Ela é agrária ainda. E é o que movimenta a maior parte do PIB do país. Tá? Então, um país que está mais desenvolvido é um país mais industrializado. Um país que ele tem o segundo setor da economia fortíssimo, que é a indústria, e o terceiro setor da economia, que é o comércio e serviço, né, também muito forte. Então, as pessoas estão engajadas, né, nos seus empregos, nos seus estudos, então eles acabam deixando para ter os filhos em segundo plano, ou tem menos filho possível. Okay? Não tem condições hoje você, por exemplo, manter 8, 9 filhos dentro de uma cidade. É muito caro isso. Né? Então, a gente observa aqui, ó, de 1940 a 1950, a taxa de natalidade no Brasil, 44,40. Né? Isso, ó, taxa por 1000, tá? 44,40, segundo o IBGE. Os anos foram passando, olha como essa taxa foi caindo. E, em contrapartida, ao mesmo tempo que essa taxa cai, o país ele deixa de ser subdesenvolvido para sair, né, desse patamar de subdesenvolvido para chegar num certo, como posso dizer, não desenvolvimento, né? Aliás, não desenvolvido, mas sim desenvolvimento. Então, o Brasil hoje ele é um país considerado país emergente, né, que está emergindo, ou seja, migrando de um país subdesenvolvido para, né, desenvolvido. Não confunda emergente com de emergência, não tem nada a ver. É de emergir, de migrar, de sair de um patamar subdesenvolvido, né, para um patamar desenvolvido. Então, nós temos aqui, conforme o país ele foi se desenvolvendo, né, foi melhorando a qualidade de vida da população que aqui morava e que as pessoas, que todos os membros da família foram se engajando no mercado de trabalho, porque também nessa época que a indústria está chegando no Brasil, principalmente a indústria estrangeira e o capital estrangeiro, na época do Juscelino Kubitschek como presidente, que abre os mercados do Brasil para o capital estrangeiro, né? E a indústria chega, ok?
gera um pouco mais de renda, gera mais economia e aumenta a qualidade de vida da população, né? É consequência, tá, gente? A taxa de natalidade ela foi caindo também. Até chegar aqui, ó, de 2000 a 2010, 18,12%. Em contrapartida, a taxa de mortalidade ela também cai. Olha só, 20,9 por mil, né? Nesse período de 40 a 50, caindo para 14, 9, 8, até 6,35 de 2000 a 2010. O que isso significa? Menos pessoas faleceram, né, proporcionalmente a cada 1000. Menos pessoas faleceram de 2000 a 2010 se comparado a 1940 e 1950. O que isso significa? Que a qualidade de vida do território brasileiro ela aumentou também. Aumentando a qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida, né? Significa os setores da saúde mais preparados para lidar com determinadas doenças. Nessa época aqui, olha só, sarampo matava muito, né? A varíola, a febre amarela, enfim, várias doenças, né, tropicais assolavam essa época aqui. Conforme um país ele vai se desenvolvendo, as tecnologias também e a pesquisa também. Por isso que a educação é a base de todo o país. A pesquisa também ela vai, né, os pesquisadores, os cientistas, descobrindo vacinas, remédios para tratar doenças que antes não tratavam, né? Esgotos a céu aberto, né, que nessa época existia muito, hoje eles diminuem. Quer dizer, esgotos mais encanados, né, melhorando a qualidade de vida de grandes centros urbanos, permitindo assim que doenças não se proliferem. Então, a taxa de mortalidade, né, ela cai também. Em contrapartida, o crescimento natural que aqui está, que pode ler aqui crescimento vegetativo, né, ele vai diminuindo também. Ok? Por quê? Porque, mas não diminui a taxa de natalidade, né, ou não diminui a taxa de mortalidade, por que o crescimento ele diminuiu? Porque também diminuiu a taxa de natalidade. Ok? Então o crescimento vegetativo, olha só, ele foi dando uma diminuída, né? Então não se esqueçam, né, mais uma vez, o crescimento vegetativo é, né, a diferença de nascimentos, né, de nascidos e óbitos, né? Então tudo que isso todas as características aqui da demografia que nós já explicamos, tá? Bom, na próxima aula nós vamos focar a demografia da Europa e da Ásia. Por quê? Porque, como eu falei, né, o que vai medir vai ser países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Ou até mesmo em desenvolvimento. Então, nas próximas aulas nós vamos focar a demografia da Europa e a demografia da Ásia. E vocês, eu prometo que nas próximas aulas eu vou lançar aulas mais curtas também, tá? No máximo 10 minutos. É porque a aula hoje, como é uma introdução, ela é um pouco maior mesmo. Tudo bem? E na próxima aula nós vamos tratar, né, sobre aspectos demográficos da Europa e da Ásia, para a gente poder comparar, né, um continente desenvolvido, na qual a maior parte dos seus países são desenvolvidos, e a Ásia, no qual, né, tem grandes partes, né, grandes países da Ásia que ainda não são desenvolvidos, né, são subdesenvolvidos, com a sua economia ainda baseada no primeiro setor da economia, que é o agrário, enfim. Beleza? Assistam, eu sei que a aula ficou um pouquinho grande, tá? Mas tenha paciência, assiste a aula novamente, assiste uma primeira vez, assiste uma segunda vez, tá? Para vocês pegarem novamente, a partir da segunda vez vai anotando, ok? Tudo que o professor vai falando, para melhorar o conhecimento de vocês também, para melhor absorção de todo o conhecimento e do processo de ensino-aprendizagem. Se cuidem todos, ok? Em breve estaremos já dentro de sala de aula, ok? Porque, se Deus quiser, logo isso vai passar. Beleza, galera? É isso aí.